Bom, falar que eu tô super feliz dele estar aqui hoje, que a gente vai ter perguntas do chat também. Então, chat, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir mandando. E que ele já falasse um pouquinho sobre as novidades e que é uma honra recebê-lo aqui no nosso quadro. First of all, Peter, welcome to her show. It's called Bate Cabeça. You are live on Twitch right now, Cool. Thank and you. yeah, Happy and to be here. yeah, and it's an honor for her to have you here on her show, and she would like you to tell her a little bit about how I am is being received right now. It's been released for like a week now. Yeah, Can you tell me a almost. bit? Yeah, almost. How has it been Yeah. the response for this new album, and how has it been like recording the new video? With "Don't Wake the Dead," of course. Yeah. Um, so far, a lot of people say it's the best album, so I'm very happy. Other people really like it, but a lot of people write it's the best, so I'm super happy. And of course, I'm happy myself with what I did before anybody heard it. So sometimes that takes a long time, to make yourself happy first. Certo. Ok. Ele diz que ele tá muito feliz com o lançamento do novo álbum I Am, e ele diz que a resposta tem sido maravilhosa. As pessoas têm dito nas redes sociais que é o melhor álbum que o Pain já lançou até hoje. E ele diz que ele mesmo ele precisa de um processo de acostumar-se com a ideia de que é o álbum, então ele mesmo precisa se convencer de que é um bom álbum, né? Então ele mesmo acha agora que é um ótimo álbum, né? Que... E Você quer perguntar alguma coisa pra ele? não, Não? Então tá bom. and about the new video with Yeah, yeah. don't Exactly. I forgot yeah. about that. Yeah, yeah. Actually, this video we recorded when were on tour in Europe in October, November last year. I mean, the album was done the summer, I think, and we didn't really know which songs we should use as singles and things like that because we had no response from other people. So we kind of went with all these. Of course, Party in My Head came 2 years before, but Revolution, Push the Pusher, and also Don't Wake the Dead. We didn't know if people will like it or not. It was just we were just going with our gut feeling. So, but it seems like people favor a lot. Don't Wake the Dead. É interessante que o álbum, né, eles terminaram de gravar o álbum ano passado, durante a turnê que eles estavam fazendo na Europa, e quando eles terminaram o álbum, eles não sabiam muito ao certo quais singles eles iriam utilizar, então eles ficavam meio não sabendo ao certo, então eles pensaram, a gente lançou Don't Party in My Head 2 anos atrás, e agora eles falaram, bom, vamos usar um novo, né? Então, o Don't Wake the Dead foi o último. E até agora tem sido uma excelente escolha e tem sido uma das músicas referências para esse novo álbum, né? Sim, queria perguntar pra eles a questões do processo todo desse último álbum, assim, que, né, como ele mesmo disse, assim, tá todo mundo falando que é um dos melhores da banda dos últimos tempos. Como foi o processo? Se foi difícil? Se demorou pra gravar? Enfim. Has it been like a hard record to be done this time around? Since you had like so many other albums that had like achieved a great success, with I Am, was it harder, even harder to make this work for you this time? Uh, well, it's kind of hard when you sit and write, and then you have to pack up and go on tours, and then come back and find your feeling again to start writing, and then it's time to pack up and do something else, or you have to design stage presentations and things like that. So things flies, and it's like in and out all the time. So it's hard to get harmony
within yourself to do these things. So when I sit, then it's easy, but it's just to have the time to do it. So I mean, as soon as I was done with that, I started writing a couple of more new songs, one with Hypocrisy and one with Pain, because I know at the end when people want the new one, then I'm very far behind. So I try to keep up nowadays. É interessante que ele diz que é muito difícil se manter no processo de composição. Então ele sai em turnê e volta e tenta compor, ele sai em turnê de novo, volta. Então é muito difícil ele manter o processo de composição e de escrever músicas novas. E essa coisa das apresentações em palco e tal, elas interferem muito no processo criativo, porque muita coisa entra em conflito. Então, quando ele volta e finalmente ele senta para escrever, as harmonias entram automaticamente na cabeça dele e se torna mais fácil. Mas quando as pessoas estão pedindo na internet músicas novas, ele já entende que está atrasado demais no processo. E depois, obviamente, as coisas se tornam um pouco mais simples depois. Certo, a gente tem uma pergunta do chat aqui. A Vic tá perguntando, falando sobre como o último álbum é um álbum família, como ele mesmo já mencionou em alguns momentos e tudo mais. Como é trazer um álbum tão importante assim pra vida, assim, sabe? Acho que o que a Vic quis dizer, assim, pra vida de todo mundo. This album has been like a more family recorded album. Like you had your son taking part of a lot of parts of the album. How has it been like adding a family member to a recording, especially when it's a new Pain album? This is a question that came from Chet. Okay, hello Chet. Well, my son has been writing music since he was 14. The first stuff he ever wrote was Soldier of Fortune on End of Disclosure album. Me and him wrote that one together. Then he was 14. And he also did Mathematique on the last Lindemann album that I was on. He did it by himself. He did Dead World on the latest Hypocrisy album. And now he did Don't Wake the Dead and Revolution. So I don't know. I don't see it as my son, I see it as my colleague helping and coming with ideas like I have with Michael or what I had with Lars in the past. So it's fantastic to work with your son. It's it's hard to realize sometimes, but it works great. So I just need him to write more, because he's very good on writing music. O irmão, o filho dele, o Sebastian, his name is Sebastian, right? Yes. Ele escreveu algumas músicas já pro Peter, em algumas bandas, inclusive pro Pain. No álbum End of Disclosure, ele fez o Soldier of Fortune, ele fez pro End of Disclosure. Ele escreveu a música Mathematique do projeto que ele teve com Lindemann. Ele escreveu também algumas músicas pro Hypocrisy, né? Então, assim, o Sebastian ele já é um integrante, ele já é um músico profissional e já participa do processo criativo das bandas dele desde os 14 anos. Então, ele já considera o filho dele um colega de banda, como também ele já teve diversos com integrantes do Hypocrisy. Então é muito interessante você ter ele como um colega de banda. Peter já considera ele como um cérebro pensante da banda. Uhum. A gente separou uma questão aqui sobre o nome do ator, o Peter Stormare, né? Que ele participou da Go With The Flow, é isso, Marcos? Isso, tá. Peter Stormare. Isso. A gente queria saber um pouquinho mais como é que foi isso, né? Porque ele tá lá na série da Prime Video e tudo mais. How was it like inviting Peter Stormare on your first single for I Am? He's like on the American Gods.
series Yeah. on Prime. How was it like inviting him to this video clip? It was great. Oh, fuck, I forgot about that one too. So we had 4 singles out. 5, I don't know. I mean, well, Peter and me, we go back a long time. We known each other for a long time, and is me and him we're always been sending songs, links, and things to each other. And when I write Pain songs, I'll send him over what I done. And when he heard this Go with the Flow, he said, "Hey, let's do a video on this one," because he thought it was the best. So I said, "Fuck yeah, let's do it." It's simple as that. Uau, então é muito simples que o Peter Stormer apareceu. Eles sempre se trocam links e Que da músicas. hora. E quando ele tinha uma música nova do Pain, ele mandou pra ele, falou, o que você achou tal? E ele achou essa música a melhor música do álbum. E ele falou, pô, vamos fazer uma com essa música. Então ele falou, bora lá, vamos fazer. Então eles fizeram esse videoclipe juntos pra essa música, né? É muito legal. Eles são amigos. Muito massa. Tem alguma previsão de vir aqui pra América do Sul? Agora que lançou o novo álbum, alguma coisa assim que ele possa falar? Now that this new album has been released, are there like intention of coming to Brazil with Pain at some point? Yeah, definitely. We're trying to do an American tour in November, but we also, while we're on that side of the lake, so to say, we want to try to set up now for South America, Central America, and things. But last year we tried also, but your local promoters are too scared. Pain is not death metal. So they're kind of careful, put it that way. Argentina is the same way, unfortunately. But we're working on it. So I really hope we can do something there while we're doing the American tour. So, but everything is in work. Nothing is for 100%. But I would suggest go to your local booker and tell him to book Pain. Bom, ele diz que existe uma turnê americana que está sendo agendada agora, né? E o Pain, lógico, ele quer trazer o Pain para América do Sul, mas existe um grande medo dos promotores locais de trazer o Pain para o Brasil, porque não é uma banda de metal extremo. Então existe isso também não é só Brasil, isso também rola na Argentina. Existe um medo dos promotores. Então, vocês que estão assistindo, por favor, né, peçam o Pain ao seu promotor local, pro seu amigo, fala, traga o Pain pro Brasil, não tenha medo, você vai ter um sucesso incrível. Com certeza. Eu recomendo. Let's do it. Yeah. Bom, tem mais uma... Você quer falar alguma coisa, Marcos? Pode falar. Não, manda bala, tá. pergunta do chat. Pergunta do chat. Estão perguntando qual o momento dele favorito, principalmente na hora dele compor ou produzir uma música, assim. Se ele tem algum momento específico que é favorito dele, alguma coisa relacionada. Peter, when you are like composing, this is a question from chat. When you are composing new songs and you are having like the thought of creating a new song, what is your favorite moment while you're doing this? Ooh, that's a good one. But I think the whole thing with creating music and recording it afterwards and things is the way you start with a melody in your head somewhere, and then you start to first you take the melody out of your head and put it in the computer or tape or whatever you do, and then you start adding things around it like a bass or drums or whatever, or if it's guitar riffs and things, and you see how it grows and becomes something, and that for me is the biggest pleasure of making music, to start with nothing and you just see how it grows, and at the end you have a song. So I mean, it's not easy, not every song comes very easy. Sometimes you really have to struggle with it, but that's the way I do it. And it's the same with Hypocrisy. I have guitar riffs in my head, take my guitar and figure it out, record it, and then add everything on. So yeah, the whole process, it's a little bit like a gardener who's planting a seed and all of a sudden a tree grows up and becomes something, So I think that's the thing that drives me.
Primeiramente, ele disse que é uma ótima pergunta. Ele disse que criar música, claro, é uma das coisas mais interessantes que existe. E ele disse que às vezes surge uma melodia na cabeça dele, e ele tenta anotar isso rápido em um papel, ou tenta gravar num PC, ou ele tenta anotar num papel rapidamente. Depois ele pega um instrumento, seja um baixo, uma guitarra, qualquer coisa, e tenta passar isso de uma forma bem inicial para o computador de uma forma. E depois disso ele tenta colocar uma coisa a mais, ele tenta colocar, sei lá, uma guitarra, ou um baixo, ou uma bateria, ou algo. E essa é a parte que ele curte, mas é muito difícil, porque claro, ele se vê como um jardineiro, né? Onde ele coloca uma semente e depois ele rega e depois aos poucos a coisa vai crescendo e vai se tornando aquilo que é uma música no final. Essa é a parte que mais encanta ele, né? Que no final você tem uma música e isso é muito gratificante. Muito massa. Queria perguntar pra ele quais são as principais influências dele hoje em dia, se ele escuta alguma coisa diferente do convencional, ou um músico, enfim. And what are your main references today when you think about music? I don't have any. I'm sorry. I try, you know, when I create music, I really try to turn off everything around me, and because I don't want to get influenced too much. I have my ideas and I want to stick with it. If I start listening to something, I might go that way or that way. You know, it's for me, it's like I just live in my own bubble for a while, you know. Yeah, there is no favorite things right now, and it's not really anything that inspires me. The only thing that inspires me right now is that I know I can write a little bit different from what I normally do, and that gives me a good pat on the back, you know, to keep on going, because then I can keep on I don't know, searching for different things. I like to mix a lot of different elements in things. I mean, like Not For Sale, for example, it's almost like a little bit hip hoppy shit in the intro and things like that. And of course, Go With The Flow sounds like a little bit from the mid 80s kind of synth pop stuff. So I had problems with putting vocals on that because I didn't know what the hell I should sing and how I should sing. That took a while, you know, because it's so naked. And when I was done with it, I was like, okay, I need an intro. And then I said, fuck it. All the other songs had intros. Fuck it. We'll just start straight on the verse. Fuck it. So, I mean, there's so many different ways to build a house, put it that way, you know? Bom, primeiramente, ele diz que não tem influências, porque ele precisa não ter influências ou referências para que ele consiga criar a música que ele considera original, vamos dizer dessa forma. Então, ele diz que normalmente ele desliga tudo quando ele cria coisas novas. E ele se inspira em coisas diferentes. Ultimamente ele tem se inspirado em fazer coisas diferentes. Ele se dá um tapinha nas costas e fala, bom, vamos fazer algo diferente. Então, ele mixa coisas estranhas e diferentes da música dele. Então, por exemplo, em Not For Sale, ele colocou uma coisa mais hip hop, mais rap na música dele. E Go With The Flow, que é uma música completamente voltada para os anos 80, que tem aquela coisa mais de sintetizador no meio. Ele falou, como eu vou cantar essa porra? Ele falou desse jeito, como eu vou cantar essa porra agora? E aí ele colocou uns vocais mais crus na gravação, né? Então ele falou, mas e a introdução? Tudo tem uma introdução? Porra, vou colocar uma introdução ao contrário. Então ele mandou um foda-se, ele colocou uma introdução ao contrário. Então é bem legal como ele pensa, é interessante mesmo. And Peter, talk a little bit about your relationship with AI. The new album has also some elements from AI, since you have like the cover with AI, you have a video clip. No. No? There's no fucking AI in there. Who said that? No, I thought it was. See, don't think too much. Get the facts. No. This
This is Stefan Heili, who has been working with me since what is it called? You Only Live Twice in 2011 or something like that. I started working with him. I brought him to Lindemann as well because he's very good on computers and photoshopping and things like that. So we did pretty much all the pictures with Lindemann with him as well. And then I went back with him now again. Also with Coming Home he did. So, I mean, the way I like his things is like, yeah, there's a lot of computerized things, but I really like this digital look for Pain, you know? And the way he did the new album, it looks more like a drawing a little bit. I mean, he's a genius, that guy. I really love him. No, there's no AI in there. He's a genius. Now that you say that, it's amazing. This new cover for Pain. Yeah. It's simply Yeah. amazing. I thought there was something, but o cara que fez a capa pro Pain, pra esse novo álbum, ele chama Stefan Heile. Ele é um cara que fazia capas pro Lindemann. Ele é um cara muito requisitado. Ele é um artista incrível, esse cara. Eu já vi várias coisas dele. Ele é sensacional. E é uma coisa incrível que ele também trabalhou no Only Live Twice, ele fez algumas capas pro Lindemann também, e agora o Peter trouxe ele pro álbum novo. Ele gosta das coisas computadorizadas e gosta dessa coisa mais artificial, mas isso é mais porque o Pain tem uma levada mais industrial, mais computadorizada, mas não. Essa parte, ela não tem nada a ver com inteligência artificial. Erro meu. Então, fica aí o aprendizado. I'm learning something about Pain live with Peter. So sorry about this one. That's okay, man. I just correct you. You can say anything you want, but I will correct you if it's wrong. Awesome. And but Push the Pusher was created like by AI, right? Or is this also wrong information? Well, it's almost right. The thing is, it took two guys with drawings for 2.5 months with the whole thing. And then I think in the end, they used AI for something to merge it together somehow. But, you know, they hand draw it, you know, for 2.5 months, two guys. So it's still handcraft, and I guess they used AI as a tool to help them finish the thing. Ah, ok. Então, na verdade, The Pusher não foi criado totalmente AI, foram dois artistas que fizeram o videoclipe e foi feito tudo manualmente e depois eles usaram AI para juntar todas as imagens, mas na verdade isso tudo foi feito por dois artistas absurdamente talentosos e colocados no clipe. Então é muito interessante. But Peter, how do you see like this interaction about artificial intelligence in music and in videos and in lyrics and things like that? Do you think this is something that we should worry about, or is this like something that will come in the future at some point? Well, let me put it this way. When I write music and lyrics and blah, 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 when I'm happy about it, I'm proud. What I have done. If it's not you who did it, but you still put your name on it, how can you be proud? Wow. That's it. Simple as that. Yeah. But you know, of course, as a tool, it can be good in any way, but it can also end up like Terminator 1 and 2. Mas It's a fact. Yeah, of course. And it's like there's like an old book called Ruhr. It was written by a Czech guy that was killed in the Second World War. He wrote about robots. He used the first. The idea of robot came from this book Roboto, from the Czech slave.
So Okay. it's interesting that you say that the Terminator Yeah. the Terminator was like thought like in the 20s and 30s because Yeah. humanity was too lazy to think about working themselves. Yeah, exactly. And that's what's happening now a Mhm. little bit, So, I mean, I'm not going to speculate anything. Everybody has a brain and they can uh, get their own conclusion on if it's good or bad or what can happen or what cannot happen. So, uh, I'll leave it at that, people to decide as well. But, there's always idiots ruling our countries and the world. So they usually always do the wrong thing. So expect the worst. É interessante que eu perguntei para ele o que você acha da inteligência artificial, se ela um dia vai ser utilizada. Ele falou assim: na verdade, a inteligência artificial deveria ser utilizada como uma ferramenta e não como algo Sim. que você produziu. Então ele fala que, na verdade, se você não consegue colocar seu nome embaixo de algo que uma inteligência artificial criou. Então toda a parte de processo de composição e tal, toda essa parte, ele acha que não é algo que uma inteligência artificial consegue fazer do jeito que um humano faz. Mas ele diz que pode acontecer, e aí vamos ter um Exterminador do Futuro 1 e 2, né, em algum momento. Né? E a gente falou sobre essa coisa dos robôs e tal, que é uma coisa Sim. antiga, essa ideia de ter um robô trabalhando para o humano. E ele falou: bom, isso já existe há muito tempo, cabe a gente entender como isso vai ser utilizado pelos políticos no futuro e impedir que isso daí seja uma regra. Né? A gente comenta bastante aqui no canal sobre IA na música e até queria perguntar a opinião dele sobre, assim, específico na música, como consequência, né? O cara não vai saber, não vai escrever, né? Ele vai colocar uma IA e vai... O que ele acha disso? Ele acha que isso pode comprometer o futuro? Porque a gente não tem muitas bandas no mainstream atualmente, né? Não sei, o que será que ele pensa sobre isso? What do you think about about the future of music industry when it comes to AI? We don't have much bands coming up anymore. There's a lot of bands, but the idea of being a musician is getting more and more rare to be seen. People are not reading much books either. What do you think is like the future for music when you have that in mind? Well, when music started to be commercial, in 40s, 50s, 60s, blah, blah, blah. Not so many people could play music. So the fans were like, wow, you're a hero, And then in the 90s, 2000, people were born with a guitar in their hands, people were riffing like crazy and they were 5 years old, So time changed and it's pretty much the same thing. When you overflood something, it has to come down again. It's the same thing with music styles. When death metal got big in the beginning of the 90s, it flooded with tons of bands. A lot of good stuff came out of it, of course, but then it died because it was so much. The same after that, black metal peaked again, but in a different kind of form with keyboards and things like that, And when everybody started with that, it flooded the whole shit and it just came down. But there came some good bands out of that too. So, I mean, I'm not worried at all. I think people are just getting a little bit lazy and comfortable, But I think people will always listen to music. If they don't like to make it anymore, if they're too lazy to practice and things, they still will listen to it like they did in the 60s, 70s, So I just think the last 10, 15 years, internet's been flooded with so many good musicians that's like under 10 years old, So, I mean, it just becomes a fact that everybody can play guitar nowadays, or drums, or bass, or their recording studio with their laptop and things like that. It's just, I see it as a natural cause. It gets flooded, people get tired of it, but the music itself, as long as you release good songs, I think people will be there. O Peter tem um pensamento animador sobre o futuro
dizendo que, na verdade, a música começou a ser comercial nos anos 40, 50, 60, e as pessoas achavam que o músico é o herói, né? E isso, é claro, nos anos 90, 2000, as pessoas já nasciam com uma guitarra na mão, e com 5 anos já estava tocando guitarra, então eram... E os tempos vão mudando, né? E hoje em dia nós somos super saturados de diversas músicas. Então a gente tem música para tudo quanto é canto, a gente tem música para tudo quanto é lugar, música para todos os ouvidos. E uma hora, por exemplo, nos anos 90, quando surgiu o death metal, todo mundo ouvia death metal. Tinha death metal para tudo quanto é lugar. E um dia death metal morreu. E depois surgiu o black metal. O black metal depois morreu e depois voltou com sintetizadores e teclados. Então a gente tem muita música surgindo e morrendo, tudo ao mesmo tempo. E é claro, você tem pessoas preguiçosas que querem ficar só num conforto ouvindo música, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que tem um acesso muito simples para gravar qualquer coisa e lançar em um estúdio feito em casa. Então, hoje em dia, você pode fazer música de qualquer lugar. Então, ele diz que isso, na verdade, a música sempre vai existir. Então, this is interesting to have that in mind, that music won't die at the end. I mean, I'm not a prophet, but, that's what I think. Music is such a huge emotion, and people really takes it in, whatever the favorite thing is, if it's classic music or if it's jazz or death metal or whatever, pop, anything that hits them, they take it in because, tones is about waves that goes, and sometimes you hit them right where your body vibrates harmonic with it. And that gets you right there, So that's what I mean, A good song is a good song. It doesn't matter what it is, first of all. And second of all, people need music. We all need music. It's like oxygen. Ele diz que música boa é uma música boa. E é que nem oxigênio, todos nós precisamos de música, né? E uma coisa que ele diz que é muito importante, a música, seja qual for, ela vai pegar você de um jeito e ela vai revirar você. Então, se as músicas, seja o jazz, seja death metal, seja rock, seja qualquer coisa que você ouça, se ela pega você, você vai ficar capturado naquela música e você vai amar aquilo e a alma vai ficar muito feliz em ouvir isso. Então a música, ela é importante porque tem esse papel de fazer bem para sua alma. Então hoje ele vê dessa forma, a música ela é essencial para a alma. Muito bom. Bom, acho que a gente está chegando aqui nos finalmente, né, Marcos? Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença aí do Peter, agradecer a sua presença, Marcos, dizer que é uma honra, que eu sou muito fã, que eu fui no Penha, quantos anos atrás? 12? Sei lá. 2012 no Blackmore e dizer que estou ansiosa para vê-los novamente e desejar sucesso sempre. E mais uma vez agradecer a presença dele e o tempo dele aqui com a gente. Cynthia is saying thank you so much for your time, for your patience, thank you guys. To be here with us. No problem. She remembers the day you came with Pain to Brazil and you played at Blackmore Rock Bar. This bar does not exist anymore. I remember that. We came to this place and the mixer board was like this big, and we were like, but we have more channels. We need to get in more things. Nope, we have no more. I was like, oh, but we managed it, never cancel. So maybe next time it will be a little bit better in that kind of way, but the crowd is always good. So what can I say? We want to come back. So you got to get your ass going and, yell at your local promoter. Sure. Ele falou muito obrigado aí pela oportunidade e ele falou que quando ele veio ele se assustou com o tamanho do palco, era tudo horrível. Muito pequeno, era horrível e era um lugar pequeno. Eu falei, caramba, a gente precisa de mais canais, que inferno é isso? Então não, é o que temos. Ele falou, nossa, que horror. Então foi uma experiência que ele prefere fazer numa próxima melhor e ele dessa vez vai ter mais canais pra música dele. Com certeza, com certeza.
thank you so much, Peter, for your time. Hey, Thank And you. thank you. We'll see you soon. Yeah, and take care over there and stay safe, everybody. And yeah, do like this when people start bullshitting you, you know? Just tell them, don't bullshit a bullshitter. That's it. And be safe, like I said. And I hope to see everybody November, December. For sure. Thank you. Yeah, for sure. Thank you, Thank you guys. so much. Thank Bye-bye. you. Bye Talk soon. Bye-bye. bye. Bye bye. Bye-bye. Bye. Bye.